Olá, alunos do primeiro ano. Vamos para mais uma aula de Sociologia, na página 30, com o tema Saber o que está perto. Esse tema, assim, ele coloca esse título, na verdade nós iremos falar sobre o surgimento da Sociologia, como a Sociologia surgiu, quais foram os fatores da sociedade que fizeram a sociologia ser considerada como ciência. Ou seja, como todas as ciências sociais, a sociologia é recente. Primeiro vale lembrar que a gente, no período da chamada Idade Média, ou Idade das Trevas, ou Idade Medieval, a ciência ela ficou um pouco esquecida e se enfatizava mais a questão religiosa. E o que aconteceu? Então, com a chegada da Idade Moderna, começaram a se organizar vários movimentos que priorizavam a ciência e as ciências humanas, propriamente a sociologia, ela vai surgir no século XIX. Mas e o que ficou para trás? Não se estudou? Sim, se tinha estudos, tá? A própria história, a própria filosofia. Então, esses outros ramos de conhecimento também, elas se preocupavam, mas não tinha uma ciência, uma dita ciência para se preocupar exclusivamente com a sociedade. Então, como eu já falei para vocês em aulas passadas, acho que até em aulas presenciais, se eu não me engano, eu passei para vocês que para um conhecimento ou para qualquer tipo de investigação se tornar uma ciência, como no caso da sociologia, ela precisa de um objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo da sociologia? A sociedade. Então, ela passou a ser ciência a partir do momento que ela escolheu esse ramo. Algumas pessoas, alguns estudiosos, alguns pensadores resolveram criar métodos para se estudar a ciência. Aliás, se estudar a sociedade. Então nós temos o quê? Nós temos aí os chamados precursores da sociologia, né? Que são basicamente três, são considerados pais da sociologia, que é quem? Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber, tá? Então são esses três pensadores que vão dar, que são assim os precursores, os pais da sociologia. E foram eles os primeiros a criar métodos para se estudar a sociedade. Por que a sociologia ela só vai aparecer como ciência no século XIX? É interessante a gente observar isso aqui, que nesse século XVIII, século XIX, foi um século de muitas revoluções, de muitas mudanças. São esses séculos que nós vamos ter aí as duas grandes revoluções da Idade Moderna, né, que aconteceram na Europa, que é a Revolução Francesa, como o próprio nome já diz, aconteceu na França, onde ela tinha como alguns princípios. Essa revolução, ela buscava alguns princípios sociais, como liberdade, fraternidade, igualdade. Então, eram valores que a Revolução Francesa ela buscava. Então, nós temos o que? A Revolução Francesa e também nós temos a Revolução Industrial, tá? Que é o que? É uma mudança na forma de produção. Tá? É uma mudança na forma de produção. Então, o que essas duas revoluções traz para a sociedade, para a humanidade? Elas são revoluções que vão modificar o estilo de vida das pessoas. Então, nós vamos ter, de um lado, a chamada Revolução Industrial, que vai mudar a maneira de vida das pessoas no seu dia a dia, de forma mais concreta. As pessoas vão mudar a relação que eles vão ter com a natureza, vai ser uma relação diferente. Essas pessoas vão sair do campo, tá? Porque eles eram, até então, nós tínhamos uma população extremamente rural, na sua grande maioria eles viviam no campo, até porque as riquezas
até a Revolução Industrial, na sua grande maioria, eram tiradas do campo. E a Revolução Francesa, ela não vai alterar a forma das pessoas nessa relação com o meio, com a natureza, mas vai colocar em questão outros valores que até então nós não tínhamos. Por exemplo, a Revolução Francesa, de uma certa forma, ela traz com essas questões de igualdade, fraternidade, liberdade, todos esses valores que nós, quando estudamos a Revolução Francesa, a gente percebe, ela vai fazer com que as pessoas criem essa mentalidade. E aí surge conceitos de cidadania, ou seja, direito. Tá? Então, a partir de então, surgem direitos. As pessoas vão buscar por direito. Então, são muitos conflitos. São muitos conflitos que acontecem nesse período. Então, a sociedade ela está em constante transformação. E nessa constante transformação que a sociedade está passando, são revoluções, ou seja, são mudanças de modo de vida, de modo de agir com o meio, que surge a sociologia, uma ciência que procura dar resposta para todas essas transformações que estão acontecendo. Então a sociologia ela procura dar resposta para muitas questões de desigualdade, de fome, de miséria, de exploração da mão de obra. Com a Revolução Industrial surge, podemos dizer assim, que inicia-se a segunda fase do capitalismo, de exploração das pessoas. E uma palavra-chave que vai sempre acompanhar a sociologia é a palavra desigualdade. A sociologia vai se preocupar com desigualdade de gênero, desigualdade de etnia, ou seja, de raça, de povos, de sexo, de negros, de mulheres no trabalho, de crianças. Então, a sociologia vai estar sempre tentando entender essas várias contradições que estão no seio da sociedade. Então, ela vai ter essa preocupação de estar procurando resposta, procurando entender. Tá? Procurando entender. Por exemplo, alguns sociólogos, eles são mais teóricos. Eles são mais de apontar os erros e muitas vezes não apontar soluções. Eles entender, por exemplo, qual é a causa da fome. Mas, no entanto, eles não apontam soluções. Talvez o sociólogo que mais apontou soluções foi esse cidadão aqui, ó. Tá, vou pegar aqui o livro dele, é o principal livro dele, tá? Que é o Capital de Karl Marx. Karl Marx foi um sociólogo, filósofo sociólogo, que ele além dele estudar a sociedade, ele apontava como a sociedade superar essas contradições, tá? E foi um crítico feroz, tá? da sociedade capitalista, do capitalismo, ou seja, ele achava que todos os males da humanidade se voltar para fatores econômicos, tá? A economia era causadora de todos os males da humanidade, a economia capitalista. Então ele vai apontar soluções para essas contradições que existia e que existe na sociedade. Então tanto Karl Marx, quanto Weber, quanto Durkheim, eles são bastante atuais, ou seja, eles viveram aí no século XVIII, século XIX. Se eles voltassem hoje, vamos imaginar, se eles tivessem a oportunidade de voltar hoje aqui, e eles iriam perceber que aqueles mesmos fatores, aqueles mesmos problemas que tinha na sociedade dele lá no século XIX, ainda no século XXI nós encontraremos os mesmos problemas. A gente ia encontrar desigualdade, a gente ia encontrar discriminação, a gente ia encontrar pessoas vendendo a sua mão de obra por um valor bastante pequeno, ou seja, por um salário miserável. Então, as mesmas contradições da sociedade do século XIX, quando surge a sociologia, são as mesmas contradições que nós encontramos hoje. Tá? Então, o que acontece? Então, nós temos o quê? Como diz aí, ó, o sofrimento
de quem não conseguia proteção e exigia atenção, assim como maus tratos, as injustiças, enfim. Havia muitos problemas, havia muitos problemas. Ainda hoje você pode identificar em sua comunidade. Os mesmos problemas que a sociologia percebeu lá no seu nascimento, lá quando ela se tornou uma ciência, nós ainda encontramos hoje. Injustiça, desigualdade, fome, violência, exploração, o homem explorando o outro homem. Então o que acontece? Então nós temos esses mesmos problemas, tá? Então por isso do título, saber o que o que está perto, porque os mesmos problemas que nós tínhamos lá na sociedade do século XIX, na sociedade do século XXI nós não vamos encontrar ainda os mesmos. Se você começar a observar, olhar o seu entorno, vocês irão observar essas mesmas mazelas sociais que tinha no século XVIII. Talvez com algumas roupagens diferentes, mas no fundo, a desigualdade, que é o grande digamos assim, objeto de preocupação da sociologia, continua. Ou seja, o fosso que existe entre ricos e pobres na sociedade mundial, né? Não é só na sociedade brasileira. Sociedades mais iguais que são as exceções. Tá? A regra no capitalismo é o quê? A gente tem uma pequena parcela das pessoas que usufruem das riquezas e uma grande parcela que é massa trabalhadora que infelizmente vive em condições precárias. Então o que diz? Vamos ver o que diz bem aqui no último parágrafo desse tema. Diz assim, o seguinte, ó: as ciências sociais, principalmente a sociologia, sempre estiveram atentas aos problemas urgentes e às atuações de crise. Essa é uma das razões pelas quais dizemos que a sociologia desenvolve o senso crítico, a capacidade de análise e aprendizado específico para refletir sobre o que se passa ao nosso redor. Então, quando a gente estuda sociologia, é para a gente desenvolver o senso crítico, mas não é para só analisar a sociedade. Nós estamos aqui a analisar a sociedade lá no Japão. Não é isso. A sociologia serve para a gente analisar, olhar o que está em nossa volta. Ter um senso crítico que está em nossa volta. Ou seja, as nossas aulas de sociologia presenciais, a gente tem mais oportunidade de ampliar o leque, né? Aqui a gente fica meio limitado pelo tempo, mas assim, a gente tem que olhar o que está, quais são os problemas sociais que está na nossa sociedade. Nós estamos inseridos na sociedade de Curimatá, então nós vamos olhar também aqui de forma crítica, com senso crítico, quais são os problemas que tem na sociedade de Curimatá. O que causa as desigualdades entre as pessoas na sociedade de Curimatá. Então são essas questões do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que nós devemos estar observando. E é para isso que a sociologia se tornou uma ciência, e é para isso que sociologia é colocada na grade curricular do ensino médio, para fazer com que vocês tenham um senso crítico da sociedade que vocês estão inseridos. Ou seja, nós fazemos parte, nós jamais podemos ser espectadores das coisas que acontecem. Nós devemos sempre ser atuante da sociedade onde nós estamos inseridos. Tá bom, pessoal? Olha, vocês estão reclamando que tem muitas atividades, já vi aí nos grupos aí do WhatsApp, reclamando que tem muita atividade. Então a minha atividade é vocês fazerem a leitura da página 30 e 31. Faço a leitura. Ou seja, como as aulas remotas estão dando a oportunidade de vocês serem responsáveis por vocês mesmos, pelo estudo de vocês. Lá na escola a gente organiza os horários, as horas de vocês estudar, a escola é quem organiza. Lá você só chega e cumpre o que está organizado. Nessas aulas agora, nas aulas remotas, vocês que têm que organizar o tempo. Então não adianta vocês ficarem reclamando que tem muita atividade, enquanto estão reclamando, não estão fazendo as atividades. Então o tempo, quem organiza são vocês, tá? Dos estudos de vocês, tá ok? Bons estudos e até a próxima aula.